Boa tarde, meninas. Vocês estão bem? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu não sei se vocês já viram lá no grupo que essa live vai ter que ser feita em duas partes, porque hoje eu comecei a estudar e eu falei, vou fazer só um resumo daquilo que eu postei a semana retrasada, mas como na devocional a gente tem que postar uma coisa mais, assim, resumida, então eu não ia poder aprofundar, né? E eu creio que esse estudo tem sido bênção para minha vida e eu creio que vai ser bênção na vida de vocês, então eu preciso explicar no profundo mesmo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e que vai ministrar no coração de vocês. Por isso eu senti em fazer em duas partes para poder estar explicadinho, para a gente poder viver isso que esse estudo nos ensina, né? Que chama Criando Filhos Emocionalmente Inteligentes. Esse estudo, antes da semana retrasada, que era minha semana, eu já estava fazendo esse estudo. E eu comecei a praticar ele na semana. E foi quando eu senti de começar a ministrar para vocês. E eu senti muito forte de terminar nessa semana, né? Só que a hora que eu fui só pegar o resuminho, eu falei, não, tem que ser completo, tem que ser inteiro, para que a gente viva tudo aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Eu vou começar orando para que essa live seja dirigida pelo Senhor mesmo, que eu só seja um vaso usado nas mãos dele, mas que o Senhor que esteja no controle de tudo que vai acontecer aqui, usando a minha vida, a minha boca, e o Espírito Santo é livre, para que se tiver algo que ele venha me lembrar, o que eu tenha que falar, ou se vocês também quiserem compartilhar algo aí, pode compartilhar, que eu vejo as mensagens, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa tarde, por mais essa terça-feira que o Senhor nos deu, Senhor, para que nós venhamos aprender mais de Ti, Pai, e que nós venhamos, esses ensinamentos que o Senhor está nos ensinando, Pai, que nós venhamos praticar nas nossas vidas, na nossa casa, com os nossos filhos e com aqueles que estão ao nosso redor. Que nós venhamos ser usadas para ajudar muitas mães, Pai, que estão precisando nessa geração, nesse tempo de pandemia, Pai. Muitas pais, Pai, aprendendo a lidar com seus filhos, Pai, que nós venhamos ser vaso, que esses estudos venham ser para que nós venhamos aprender para ser usados dentro da nossa casa, mas com um único propósito, que nós venhamos passar isso adiante, Pai. Que nós venhamos aprender e passar isso adiante. E em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos viver, que nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos cansar, mas que nós venhamos prosseguir em rumo os propósitos que o Senhor tem para cada uma de nós. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa palavra, que o Senhor esteja abençoando aquelas que estão, aquelas que chegarão e aquelas que não poderão e que ouvirão depois, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, meninas. Então, o tema é Criando Filhos Emocionalmente Inteligentes. São 7 temas que o Senhor ministrou no meu coração e que eu vou passar para vocês. O primeiro é como nós vamos ajudar os nossos filhos. São 7 coisas que nós vamos ajudar os nossos filhos a desenvolver. O primeiro é desenvolver o autocontrole, que esse eu falei um pouquinho, muito resumido no nosso grupo. O que é, como nós podemos ajudar os nossos filhos a desenvolver o autocontrole? Eu passei, alguns versículos, eu vou falar os versículos tudo no final, tá, gente? Para não estender, e aí você que tem essa necessidade, você que quer se aprofundar, busque os versículos, medita neles, e eu creio que o Senhor falará até muito mais com vocês, porque eu creio que o Senhor fala com cada uma de nós de forma individual. A palavra é a mesma, mas para cada uma ele tem a forma de ministrar mesmo, né? Eu tenho uma área, você tem outra, então cada uma de nós tem a forma de Deus ministrar no nosso coração. Vamos lá. Então, esse autocontrole, nós vamos falar muito sobre a paciência, sobre os frutos do Espírito e sobre o domínio próprio.
Os nossos filhos, eles não nascem sabendo. Então, a nossa parte requer repetição, paciência e confiança. Eles precisam entender que eles não podem descontar na gente o que eles estão sentindo. Eles precisam falar sobre seus sentimentos e eles podem ficar com raiva, mas a raiva não pode os governar. Tem algumas alternativas para ajudar nossos filhos a ter o autocontrole. Quais são elas? Quais são as alternativas de ajudar os nossos filhos a ter autocontrole? Se seu filho ficar nervoso, se ele ficar agressivo, se ele joga brinquedos, ou até mesmo ele quebra os brinquedos, como ele está sendo guiado pela emoção, ele precisa ser controlado em seus impulsos de maneira amorosa e firme. Então, ele precisa ser controlado de forma amorosa, mas precisa ser controlado de maneira firme. Deixe para conversar com ele, deixe para dar o sermão, né? Para você dar o sermão pro seu filho, não quando ele estiver descontrolado, mas sim quando ele estiver mais controlado, quando as emoções dele estiver mais amenizada. Porque se você der o sermão enquanto ele estiver descontrolado, de nada vai servir, ele não vai receber. Porque nesse momento ele está sendo levado pela emoção e não pela razão. Quando ele se acalmar, aí sim você vai conversar com ele sobre como ele se comportou. O que foi negativo e o que foi positivo no comportamento que ele teve. Mas tem um detalhe nessa conversa. Isso só vai gerar frutos se ele só vai funcionar se realmente você estiver praticando aquilo que o Senhor tem ministrado aqui para nós. Então, de nada adianta você fazer tudo e depois deixar a conversa para lá. De nada adianta você falar pro seu filho, depois nós vamos conversar. Ou quando ele se acalmar, você tá tão ocupada com outras coisas que você deixa para lá. Você realmente não conversa e coloca para ele os pontos positivos daquele comportamento que ele teve e os pontos negativos. Você tem que pensar com ele e deixar ele responder como ele poderia ter agido. Depois dele responder, aí sim você pode dar exemplos para ele de como ele poderia ter agido. A gente tem que mostrar para o nosso filho que nós confiamos nele e que nós temos certeza que ele consegue. A gente nunca pode usar, porque muitas vezes na hora do nervo a gente usa, quando os nossos filhos vêm nos pedir desculpa, quando eles vêm nos dizer, mamãe, não vou fazer mais, a gente acaba dizendo assim, você sempre diz isso, você sempre faz assim, você sempre é descontrolado. Isso não pode acontecer jamais, porque assim você vai deixar ele pensar. Peraí, deixa eu me perder aqui. Porque quando a gente deixa ele pensar, refletir, quando a gente fala para ele, a gente deixa ele refletir naquele comportamento que ele teve, da próxima vez que acontecer isso, que ele for expressar os sentimentos dele, for revelar o domínio próprio dele, ele vai lembrar daquilo que nós falamos para ele como pontos positivos e pontos negativos. Então, nós nunca podemos frisar nele que eles não conseguem, porque assim você vai destruir o seu filho emocionalmente, porque quando acontecer de novo, ele vai lembrar que você falou, que ele é descontrolado, que ele nunca consegue, que sempre acontece, e assim esse emocional dele de dentro para fora fluirá muito mais rápido. Então, quando você faz ele refletir nos pontos negativos e nos pontos positivos, quando for acontecer de novo, ele vai lembrar. E isso vai ajudá-lo a não errar. Não que eles não vão errar, porque eles vão errar sim, porque nós erramos, nós somos falhos. Mas essa é a forma de ajudar os nossos filhos a ter um autocontrole. Porque nós somos espelhos.
E como tem sido nosso autocontrole? Porque nós temos sido modelos para nossos filhos. E os versículos que eu deixo para vocês, para te ajudarem a desenvolver o autocontrole nos seus filhos, nos nossos filhos quem quiser anotar, pode anotar. É Provérbios 16, 32, Gálatas 5, 22 e 23, Provérbios 25, 28 e 2 Pedro 1, 5 a 7. Esses são os versículos para você meditar e ajudar o seu filho a desenvolver o autocontrole. Então esse é o primeiro. Agora nós vamos para o segundo. Qual é a segunda? Qual é o segundo? Que é a segunda coisa que a gente tem que desenvolver nos nossos filhos para eles terem vidas emocionalmente inteligentes. A paciência. Não é fácil. Porque muitas vezes isso tem que gerar em nós primeiros. Porque para nós ensinarmos nossos filhos, nós precisamos ter muita paciência. Porque às vezes aquilo que você está ensinando hoje, daqui meia hora você tem que ensinar de novo. E muitas vezes nós perdemos a paciência. Então, para nós ensinarmos para os nossos filhos, primeiro eles têm que ver em nós. Então, isso que eu estou falando para a gente desenvolver nos nossos filhos precisa ser desenvolvido em nós também. Eles precisam ver um autocontrole em nós para que isso seja gerado um autocontrole neles. Então, vamos lá. Agora o segundo, a paciência. As crianças não são imediatistas. Nem nós somos. Nascemos imaturos emocionalmente. E nosso crescimento emocional vai acontecendo ao longo da nossa vida, com as oportunidades que nos são dadas. Nós não nascemos querendo colo. Não, nós nascemos querendo colo na hora que desejamos, o leite na hora que choramos e o brinquedo no momento em que achamos apropriado. Nós nascemos assim. Então não queira achar que os nossos filhos têm que ter paciência se nós mesmos nascemos, queremos as coisas do jeito que a gente quer. No processo de educação dos nossos filhos, nossos atos precisam ser, na grande maioria das vezes, intencionais. Então, quando a gente vai educar os nossos filhos, aquilo que a gente vai fazer precisa ser intencional. Não pode ser, a gente não pode achar que é de qualquer jeito. Não, tem que ter intenção quando a gente está educando eles. E não apenas automáticos e impensados. Porque precisamos usar as situações para ensinar constantemente aos nossos filhos lições sobre a vida, sobre as emoções, sobre os outros e sobre nós mesmos. Então, a nossa educação para eles, na grande maioria, tem que ser intencional. Aquilo que está acontecendo, né? Aquilo que aconteceu, aquilo que gerou naquele momento. Por isso que a gente tem que estar sensível aos detalhes de tudo que acontece. As situações, é ali que nós vamos ensinar os nossos filhos, ali que nós vamos ensinar as lições da vida, as lições daquilo, as experiências. Aquilo que está acontecendo com eles são as experiências que eles vão ter e elas precisam ser ensinadas. Por exemplo, o Marcos, ele é ansioso, mas eu tenho trabalhado isso na vida dele. Então ele comia toda a sua unha. E ele comia até ficar até na carne viva a unha dele, de tão ansioso que ele era. E eu pedi estratégia para Deus, como eu poderia trabalhar isso nele, né, a ansiedade, porque não é fácil. Eu sou uma pessoa ansiosa. E todos os dias, né, eu peço para Deus controle as minhas emoções para que eu venha a ser dirigido pelo Senhor, porque senão a gente anda descontrolada. É só o Senhor mesmo para nos controlar. E eu comecei a trabalhar na vida dele. E o que mais trabalha a ansiedade na nossa vida é a paciência.
é o saber esperar. E a linguagem dele é presente. Muitas vezes ele queria alguma coisa cada um tem sua forma de trabalhar. Aquilo que eu fiz com os meus não é porque eu fiz com os meus que vai dar certo com o seu. Por isso que a gente tem que pedir direção de Deus, que é só Ele que consegue nos direcionar com as estratégias daquilo que como educar os nossos filhos. E eu comecei a trabalhar com ele a respeito do esperar. Então, às vezes, aquilo que ele pedia, e eu ministrava sobre a vida dele e eu deixava ele esperar. Às vezes, ele estava até necessitando daquilo que ele me pedia, mas foi a forma que eu lidei para ensiná-lo a paciência, a esperar, a trabalhar a ansiedade na vida dele. E depois de um tempo, ele começou a vir pra mim, porque desde que ele nasceu, eu nunca consegui cortar a unha dele, porque ele comia todinha a unha. E depois de um tempo, ele começou a falar pra mim: mamãe, olha aqui minha unha, eu não como mais. E eu vi mesmo que a unha dele estava comprida, até o dia primeira vez que eu cortei a unha dele. E aí, o que eu fiz? Elogiei muito ele, falei: filho, você tá vendo como que você tá sabendo esperar, como que você tá tendo paciência, porque a unha era uma fuga sua de quando você queria alguma coisa e você recebia um não, a sua fuga era comer a unha. Mas hoje você entende que o não é necessário e que um dia você vai ter, ou até mesmo não, mas que você sabe esperar. E que se for de Deus, você vai ter, e que se não for de Deus, você também não vai ter. E mesmo assim você vai compreender. E realmente, meninas, até hoje, sou eu que corto a unha dele, porque ele não comeu mais a unha. Não que ele não seja ansioso, porque a ansiedade, todo dia nós temos que trabalhar ela na nossa vida, porque são emoções que nós temos. E ele tem trabalhado. E toda oportunidade que eu tenho de ministrar algo na vida dele, eu tenho ministrado. Eu tenho pedido para Deus. Deus mostra os detalhes, mas quem trabalha os detalhes na nossa vida somos nós. E por conta dessa geração tecnológica que nós estamos, porque hoje tudo é na internet, isso torna mais frequente na nossa geração uma geração que não tem paciência. Uma geração que ela clica no Google, aquilo que ela quer e ela tem. Mas na nossa vida não é assim. Uma dor emocional nós não recuperamos em 30 segundos. Nós não resolvemos um problema num relacionamento em 4 minutos. Nós não estamos preparados para uma prova, um vestibular, com apenas 1 minuto no caderno ou no livro. Nós precisamos de horas, de dias, e isso envolve esforço e espera. A paciência nos torna mais resilientes, mais capazes de lidar com frustrações e mais impelidos a resistir em momentos em que não podemos desistir. Olha só, preste atenção nessa frase. A paciência nos torna mais resilientes, mais capazes de lidar com frustrações e mais impelidos a resistir em momentos em que não podemos desistir. Quando vier as frustrações, quando vier as lutas, quando nós temos paciência, é muito mais difícil nós desistir daquilo, dos propósitos, das promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Porque nós sabemos que o esperar de Deus é muito melhor. Quando ensinamos nossos filhos a exercitarem a paciência, a esperar, isso contribuirá para que ele se fortaleça e desenvolva também o fruto do Espírito. E os versículos para você meditar, para ajudar o seu filho a desenvolver a paciência, está em Provérbios 14, 29, Romanos 5, 3 e 4, Hebreus 10, 36 e Tiago 1, 4. Aqui estão os versículos para você meditar e para você querer ajudar o seu filho a desenvolver a paciência. Porque quando você busca para ajudá-lo, você também está sendo ajudada a desenvolver a paciência em você. Porque a paciência em nós como mães,
é uma coisa que tem que ser muito trabalhada em nós, porque filhos é uma coisa que você ensina hoje e amanhã você tem que ensinar de novo, ou às vezes até daqui 10 minutos. Depende da idade. Você falou agora, daqui 1 minuto ela já não lembra mais que aquilo é a direção a ser feita. A terceira coisa que vai nos ajudar a desenvolver nos nossos filhos para que eles sejam emocionalmente inteligentes: habilidades e autoconfiança. Então vamos ajudar os nossos filhos a desenvolver habilidades e autoconfiança. Você confia que seu filho tem capacidade para aprender aquilo que você tem ensinado para ele? Responde aí para você. Você confia que o seu filho tem capacidade para aprender aquilo que você está ensinando para ele? Pensa para você responder. Reflete na pergunta para você responder. Você confia que aquilo que você está ensinando para o seu filho, ele é capaz de aprender? Se você respondeu sim, por que você ainda dá comida na boquinha dele, quando ele já pode comer sozinho? Por que você troca ele de roupa, quando ele já pode se trocar sozinho? Por que você coloca o tênis nele, quando ele já sabe colocar? Ou até mesmo amarra o tênis dele, quando ele já sabe amarrar? Se você confia que aquilo que você está ensinando para ele, ele vai aprender. É muito sério, gente. Às vezes a gente fala que confia, mas as nossas atitudes não estão falando aquilo que nós falamos da boca. Eu lembro que quando eu decidi, quando eu entendi que era o tempo do João e do Gui, eu não lembro. Eu vou falar do Pedro e do Marcos, que tá mais recente, então eu lembro. Vai vendo, viu, gente? Quando a gente vai tendo, depois do segundo, do terceiro, tem coisa que a gente nem lembra mais. Tem coisa que é só Deus que faz a gente lembrar. Quando eu entendi que era o tempo do Pedro e do Marcos se limpar sozinha no banheiro, quando eles iam fazer o número 2, o Jô teve um treco. Ele até discutiu comigo. Ele falou: não, de jeito nenhum, você vai deixar eles ir sozinho? Meu Deus, eles não vão limpar direito. Imagina, não lava a mão, fica com a mão suja. Nossa, vai se assar. Vai ficar com o bumbum tudo sujo. Nossa, Bianca, de jeito nenhum. E foi uma longa discussão, porque não foi de um dia para o outro. Porque às vezes, para você ver como a gente tem que ser firme na nossa decisão. E às vezes eu até falava: nossa, para mim não ouvir dele, eu vou lá. Mas não, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está desenvolvendo nos nossos filhos habilidades e autoconfiança deles. E ali eu deixei. Lógico que teve, no começo era cueca sujinha que eu tinha que lavar. Às vezes eu via eles ir no banheiro e tinha que falar: filho, lavou a mão? Porque tinha vezes que às vezes eu não via, então eu não sei se tinha lavado a mão, se tinha sujado a mão ou não. Mas acontecia. Mas foi uma decisão que eu tive que ter, para que eu tive que entender que era o tempo deles aprenderem. Porque tudo tem um tempo. Na palavra do Senhor fala que há tempo para todas as coisas. E nós precisamos entender e confiar que os nossos filhos vão aprender aquilo que nós estamos ensinando. E nós precisamos desenvolver neles essa autoconfiança. Em nome de Jesus, né? Nós precisamos confiar nos nossos filhos e a desenvolver neles habilidades que eles têm. Cada filho nosso tem uma habilidade. E nós precisamos fazer eles confiarem que eles podem fazer sozinhos. Agora, se você respondeu que não, que você não confia, você está transmitindo isso para eles. E, consequentemente, eles acreditarão em vocês. Não pense que aquela que falou que confia,
mas não faz, você também está gerando no seu filho que ele não consegue fazer sozinho. Você está ensinando, desenvolvendo no seu filho que ele nem tentar ele precisa, porque ele sabe que ele tem você para fazer, porque ele não vai conseguir. Agora você que respondeu, não, eu não confio no meu filho, por isso eu faço. Você está transmitindo tudo isso para ele e, consequentemente, eles acreditarão em vocês. Eles acreditarão que eles não podem, que eles não conseguem. Seu filho sempre estará desmotivado a fazer qualquer coisa. Porque para ele nunca consegue. Porque minha mãe sempre faz para mim. Ele se achará incapaz. E é tão sério que por acreditar que ele não é capaz, ele vai se acomodar e acreditar que de fato é melhor deixar mamãe e papai fazerem. Olha que sério. E não pense que é quando ele é pequenininho que ele vai crescer dessa forma. Ele vai ser um filho grande, adulto, não fazendo, se achando incapaz porque ele sempre teve a mamãe e papai para fazer. Aí seu filho casa e tem problemas no casamento porque ele sempre teve uma mamãe e papai que fazia, mas ele não vai ter uma esposa que é a mamãe dele. Ele não vai ter um esposo que é a mamãe dele, a mãe dela. Nós precisamos criar nossos filhos emocionalmente inteligentes. Nós precisamos desenvolver filhos emocionalmente inteligentes. Agora você que respondeu sim, mas realmente você pratica, você incentiva o seu filho a fazer algo e confia que ele é capaz de fazer, ele fará. Talvez não seja como nós desejamos que ele fizesse, mas o nosso incentivo, a nossa confiança nele, que ele vai conseguir fazer, fará toda a diferença para que ele confie nele mesmo, para que ele venha tentar e que ele venha aprender, que ele não venha desistir. Por mais que você duvide da capacidade do seu filho, repense e escolha transmitir a ele uma nova visão dele mesmo, que talvez precise acontecer primeiro em nós. Muitas vezes nós não conseguimos transmitir para o nosso filho, porque precisa primeiro desenvolver habilidades e autoconfiança em nós. Quando eu vou dar um outro exemplo. Teve um certo tempo, o João Otávio, ele sempre foi uma criança muito responsável, não que os outros não sejam, mas você como mãe que tem mais de um filho, você vai entender que às vezes um filho, ele é muito desenvolvido, às vezes o outro filho, ele precisa de mais atenção, ele precisa que você ensine mais, às vezes o outro filho você ensina uma vez e ele aprende. Às vezes o outro você tem que ensinar hoje, amanhã, depois, ou às vezes, até mesmo depois de casado, você ainda precisa ministrar na vida do seu filho algo que ele precisa aprender. E o João Otávio chegou a uma certa idade que ele ia no inglês sozinho de bicicleta. Mas eu nunca me preocupei, porque o João Otávio, ele sempre foi... eu não posso falar desenvolvido, porque todos os meus filhos são desenvolvidos. Tem suas habilidades, mas o João Otávio, ele tinha uma habilidade que ele me gerava confiança. E no Luiz Guilherme, por conta de várias coisas que acontecia, ele não me gerava uma confiança, uma autoconfiança. Eu achava que aquilo que eu fosse ensinar para ele não era suficiente. Então, quando chegou o tempo dele ir para o inglês de bicicleta, eu tive muito medo. Eu não confiava naquilo que eu tinha ensinado para ele. Eu achava que ele não ia dar conta. Mas, mesmo assim, chegou um certo tempo que eu tive que liberá-lo. Como eu aprendi com a minha amiga Priscila, que nós somos como a águia, e muitas vezes a águia tem que empurrar ele, deixar para ele aprender, a gente tem que empurrar. E essa foi uma forma que eu tive que aprender.
E nesse tempo eu tive que aprender a liberá-lo e confiar que ele ia conseguir. Que as habilidades dele, confiar nas habilidades dele, que ele ia conseguir. E foi uma bênção. Então, muitas vezes, nós temos que aprender. Nós temos que desenvolver em nós, para a gente conseguir desenvolver nos nossos filhos. E eu precisei aprender a desenvolver a habilidade e a autoconfiança em mim. E assim eu consegui desenvolver nele. E todos os dias nós estamos aprendendo, porque são várias situações que nós vamos aprender a desenvolver com eles. Então essa é a terceira coisa que nós precisamos desenvolver nos nossos filhos para que eles venham ser emocionalmente inteligentes. E os versículos para você meditar e ajudar seu filho a desenvolver habilidades e autoconfiança está em Neemias 6:9, Eclesiastes 11:6 e Salmos 18:29. O quarto coisa que a gente precisa aprender, ensinar os nossos filhos a desenvolver, é o senso de utilidade. Senso de utilidade. Nós não nascemos pensando nos outros, nós não nascemos pensando no próximo. Nós nascemos pensando em nós mesmos. Vou dar um exemplo para vocês. Você já viu um bebê nascer se preocupando em não chorar? E em não dormir a noite toda para que a mamãe dele pudesse descansar? Não, né? Então nós não nascemos pensando nos outros. Bebês querem, eles precisam ter suas necessidades supridas. Está com sono? Chora. Está com fome? Chora. Está com calor? Chora. Quando crianças, eles não querem dividir os seus brinquedos. O colo da mamãe, eles não querem dividir o colo da mamãe com o irmão. E eles não querem dividir o pacote de biscoito com o amiguinho. É aos poucos que a criança vai aprendendo, com as experiências da vida. Por exemplo, quando você coloca seu filho na escola, as experiências que ele tem na escola é onde ele vai aprender, que ele tem que dividir, que ele tem que pensar no próximo. Quando ele ganha um irmãozinho, ele vai aprender com a experiência de ter que dividir a sua mamãe e o seu papai com o seu irmãozinho. Que muitas vezes o colinho da mamãe não vai poder ser dele naquela hora, e sim do irmãozinho. Que muitas vezes a mamãe não só tem que ter um tempo com ele, mas também tem que ter um tempo com o seu irmãozinho. Muitas vezes ele tem que aprender que não é a hora dele. E que aquilo que ele quer é a vez do seu irmãozinho. Convivência com as pessoas, convivência com primos, convivência na igreja, com os amiguinhos, porque cada um tem uma forma de ser criado e eles precisam aprender. Eles precisam abrir mão, aprender a abrir mão do seu egocentrismo e levar em consideração os outros. Mas esse também é o nosso papel, de estimular o nosso filho a fazer o bem, a alguém, ao irmão, ao primo, ao próximo. Mas eles também têm que ver isso em nós, porque não adianta nada. Eu falei uma vez para vocês que eu não gosto de arrumar minha cama, mas eu sempre ensinei os meus filhos a arrumarem a cama. E chegou um tempo que o Espírito Santo me falou: como você quer que os seus filhos arrumem a cama se você não arruma a sua? Muitas vezes vai ter coisas que nós não vamos gostar, mas que é necessário fazer. E para mim ensinar os meus filhos, eu preciso fazer.
E muitas vezes, para ensinar os nossos filhos a não ser egocêntricos, a pensar no próximo, eles precisam ver em nós isso também. Eles precisam ver o nosso amor ao próximo. Um filho que vê o pai ajudando em casa, a mãe sendo útil para a família, provavelmente terá mais facilidade para desenvolver senso de ajuda e de utilidade. O filho que te vê cuidando da sua família com maior amor e carinho, você pode ter certeza que assim ele também fará. Ele vê o pai ajudando a sua mamãe, ele também será útil dentro da sua casa. Crianças que aprendem desde cedo a serem úteis em casa, muito provavelmente serão úteis para a vida e para os outros. Enxergarão além de si mesmos. Enxergarão além de si mesmos. Precisamos ensinar nossos filhos a identificar os sentimentos dos outros. Nós precisamos que os nossos filhos identifiquem o sentimento dos outros. Nós precisamos que os nossos filhos saibam, quando eles vejam um amiguinho, eles saibam se os amiguinhos estão tristes, se os amiguinhos estão precisando de alguma coisa, de uma palavra, de um carinho, de um abraço. Você tem identificado isso no seu filho? Porque muitas vezes, nem dentro da nossa casa nós conseguimos identificar o próximo. Identificar se os nossos filhos estão precisando de algo. Identificar se os nossos filhos estão precisando, se as necessidades dos nossos filhos estão sendo supridas. Muitas vezes nós nem sabemos daquilo que os nossos filhos estão precisando. E muitas vezes eles acabam buscando em lugares que os levam para o abismo. Então esse é o quarto elemento que nós precisamos desenvolver nos nossos filhos. Ensinar o senso de utilidade na vida deles. Esse é um ponto muito importante. Jesus foi o maior exemplo da nossa vida. Ele vivia para servir. Nós aprendemos na palavra dele com o exemplo dele. E na nossa vida, e na vida dos nossos filhos, nós temos que ensinar que tem que ser da mesma forma. A nossa vontade não pode sempre prevalecer. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a sentir os sentimentos do próximo. E os versículos para você meditar e ajudar seu filho a desenvolver o senso de utilidade, o senso de ser útil, está em Hebreus 13:16, Colossenses 3:23 e Mateus 20, do 26 ao 28. Nós temos mais 3 elementos para falar. Mais 3 coisas que nós precisamos aprender. Mas para não ficar muito extenso, por isso eu decidi fazer a segunda parte. Para quem não pegou desde o começo, não deixe de assistir desde o começo, porque esse estudo vai fazer diferença na vida emocional do seu filho, da sua filha. E eu falei sobre 4 coisas que vão ajudar os nossos filhos a desenvolver, para que eles venham ser filhos emocionalmente inteligentes. E o primeiro eu falei para desenvolver o autocontrole. O segundo é desenvolver a paciência. O terceiro é desenvolver habilidades e autoconfiança. E o quarto,
a desenvolver o senso de utilidade. Que você venha meditar nesses versículos na sua casa e venha praticar, para que você venha obter resultados dentro da sua casa. Hoje, o maior índice de suicídio é por crianças com depressão. E depressão, como a pastora ministrou nas nossas vidas ontem, a depressão ela age no nosso emocional. É no nosso emocional. Então, eu creio que vocês querem gerar filhos fortes e filhos emocionalmente inteligentes para lidar com as situações que a vida vai trazer. Porque não pense você que você pode criar o seu filho numa bolinha fechada, porque você não pode. Você até tenta, mas um dia a vida vai ensinar aquilo que era para você ensinar. E aquilo que a vida ensina é muito mais sofrido. Então, seja uma mãe que queira realmente criar filhos emocionalmente inteligentes. Eu hoje decidi, desde que eu comecei, a estudar sobre esses 7 pontos que nos ensina a desenvolver nos nossos filhos, que você também venha querer ensinar os seus filhos e também querer aprender. Porque não pense você que eu estou aqui do lado de cá falando para você porque eu sou a perfeita, não. Isso que eu tô passando para vocês, eu tô aprendendo. Eu tô querendo aprender. Eu tô querendo prosseguir. Não pense em vocês que eu já não tive vontade de desistir. Ontem foi um dia que eu realmente falei, eu comentei até com o Ju, eu falei, eu acho que, eu tô cansada de falar e sempre falar a mesma coisa. Será que é o tempo de eu ceder? Será que é o tempo de eu abrir mão? E aí recebemos uma palavra abençoada daquela ontem, onde nós temos que prosseguir, que nós não podemos desanimar, que nós vamos concluir aquilo que o Senhor falou que nós vamos cumprir. E é essa posição de nós mães que eu venho pedir para cada uma de vocês que está assistindo e que venha assistir essa palavra. Venha querer prosseguir, não desistir. Que você venha crer que você vai cumprir aquilo que o Senhor designou para você, mamãe. Porque esse é o nosso papel, desenvolver nos nossos filhos emoções inteligentes na vida deles. Então, meninas, por hoje é só. Mas que vocês venham meditar nessas palavras, que vocês venham se aprofundar mesmo, para que amanhã nós venhamos terminar com chave de ouro e que nós venhamos buscar mesmo estarmos emocionalmente inteligentes também, porque muitas vezes estamos ouvindo aqui, mas nós precisamos também ser essa pessoa emocional, ter essa emoção inteligente, que muitas vezes nós não temos. E mãe, eu falo que por mim, tá, gente? Eu vou falar por mim. Muitos tópicos daqui eu estou desenvolvendo em mim primeiro. O autocontrole, por exemplo. Hoje eu perdi o controle aqui em casa. Eu recebi um telefonema de algo que o Pedro não estava fazendo e eu perdi o controle. Eu fiquei totalmente descontrolada na hora que eu fui corrigi-lo. E hoje, a hora que eu estava estudando de novo essa palavra, o Senhor ministrou no meu coração. Muitas vezes, para nós desenvolvermos nossos filhos, primeiro precisa desenvolver em nós. Nós precisamos entender que quando a gente fica nervosa ou algo que nós recebemos, nós não podemos descontar neles. Nós precisamos ter o autocontrole para ensiná-los da forma controlada, para que eles também venham desenvolver esse autocontrole, porque nós somos espelho. Eles estão
se espelhando em nós. Então hoje a minha palavra para vocês: nós não somos perfeitas. Nós não somos emocionalmente inteligentes em todos esses 4 tópicos que eu coloquei para vocês. Não sei se eu posso deixar como tópicos, mas nós podemos. Deus diz na palavra dele que nós não é para a gente desistir, que nós devemos prosseguir rumo ao alvo e assim obteremos vitórias. Nós podemos cansar, às vezes nós estamos cansados, mas nós temos o colinho do Pai para descansar e nos levantar. E pense que o seu filho também pode estar cansado e ele precisa ter um colinho do Pai. E nós precisamos ser o ponto para ensiná-los que além de Deus, Ele tem em nós. Para eles se sentirem autocontrolados, para eles saberem esperar, a ter a paciência que eles necessitam, para eles saberem que eles têm habilidade, para eles entenderem que nós confiamos nele, para que eles também confiem neles mesmos e para que eles venham entender que eles são úteis e que eles aprenderem também a olharem para o próximo, que os próximos também são úteis. Em nome de Jesus, que essa palavra tenha sido bênção na vida de vocês, como foi na minha e tem sido, porque eu vou continuar estudando ela, porque eu quero me aprofundar, eu quero praticar, para mim poder testemunhar para vocês daquilo que eu tenho feito e tenho dado certo. E peço para que vocês também testemunhem, mandem mensagem para mim, falem. Gente, eu queria que vocês também pudessem falar para mim, para a Pri, aquilo que vocês estão tendo dificuldade, para que eu e a Pri pudéssemos nos aprofundar. Às vezes não é nada que eu tô passando, muitas vezes, às vezes até eu já passei ou estou passando e a gente pode ajudar uma outra. Então que a gente venha poder nos fortalecer umas com as outras, para que a gente venha ajudar uma outra. Porque esse é o nosso propósito como mãe. Nós aprendemos, nós ensinamos, para que a nossa geração aprenda e ensine outras. Mas nós também precisamos entender que o nosso propósito aqui também é ajudar outras mães. Esse é o propósito da nossa vida. Cumprir aquilo que o Senhor designou para nós. Ser mães que confiam no Senhor. Ser mães que entregam seus filhos ao Senhor, que entendem que os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. Nós estamos aqui só para ensiná-los no caminho. Então amanhã, nesse mesmo horário, às 3 horas eu estarei entrando. Eu espero uns 5 minutinhos. Você que entrou e não conseguiu assistir inteira, eu peço para você, assista essa mensagem inteirinha. E eu creio que ela será bênção para você. Compartilhem. Compartilhem, meninas, com muitas mães. Eu creio que esse é um tempo que muitas mães estão desejando a palavra de Deus, estão necessitando, porque muitas mães não sabiam como é viver, ter tempo com seus filhos. Então compartilhem, vamos abençoar. E eu estou aqui, disponível. E no meu eis-me aqui, não sei muita coisa, mas que se você precisar, eu estou aqui, para juntas nós vamos ajudar a outra, em nome de Jesus. Então, meninas, eu vou orar para que nós venhamos terminar e ter o resto do dia abençoado na palavra do Senhor. Pai, obrigado por essa palavra. Pai, que o Senhor continue ministrando em cada mamãe, em cada mulher que entrou nessa live ou que ainda entrará e assistirá. Pai, que o Senhor dê uma sensibilidade em cada mulher que assistiu essa ministração, para que ela venha lembrar de alguma mãe que precisa ouvir essa palavra, ou até mesmo alguma mulher, porque essas coisas que nós precisamos desenvolver nos nossos filhos, muitas vezes nós precisamos desenvolver em nós mesmas.
Nos ajude, Pai. Nos ajude, Paizinho, a sermos emocionalmente inteligentes para conseguir desenvolver nos nossos filhos, para que eles sejam filhos emocionalmente inteligentes. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor abençoe a live de amanhã e que aquelas que precisam estar, aquelas que desejem estar, consigam estar. E tudo aquilo que levanta sobre cada uma de nós mamães seja repreendido sobre as nossas vidas. E nós vamos caminhar, nós vamos prosseguir e nós não vamos desistir. Juntas somos mais fortes e nós cumpriremos o plano do Senhor sobre a vida de cada uma de nós mamães, sobre a vida de cada filho, sobre a nossa família ou sobre aqueles que o Senhor colocar ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês. Eu amo muito vocês. Que tenha sido bênção e que amanhã vocês estejam comigo. E compartilhem, gente, com mais gente, que amanhã nós estaremos e continuaremos esse plano que o Senhor colocou no meu coração para que eu venha compartilhar com vocês. Deus abençoe, eu amo todas vocês, tá? Ó, beijo, beijo, beijo.